especial a partir do Congresso do PSD em Braga, com o Miguel Pinheiro, o diretor executivo do Observador, e o editor de política Rui Pedro Antunes. Antes de irmos às questões do país, o discurso arrancou com um anúncio. Sebastião Bugalho e Ana Gabriela Cabilhas acabam por se tornar militantes. Sebastião Bugalho termina aqui este período de comentador, candidato independente, e agora entra definitivamente na máquina partidária. Continuamos, é assim um bocadinho Speedy González, não é? Realmente muito surpreendente, as indicações não eram essas, e o Luís Montenegro consegue fazer aquilo que gosta de fazer nos congressos, que é trazer uma surpresa, trazer algo que finte os jornalistas, os comentadores, a bolha mediática, e aqui anuncia de facto esses dois nomes. Enfim, não tivemos a cena que se assistiu num congresso do PS em que Marta Temido subiu ao palco para receber diretamente das mãos de António Costa o cartão de militante. Não aconteceu isso. Sebastião Bugalho ainda se levantou ali para agradecer os aplausos. Não sei se Gabriel Cabilhas fez a mesma coisa ou não me apercebi muito bem. Pareceu-me que não. Mas enfim, tal como falávamos antes do discurso, houve uma pequena parte para o interior do partido. Houve essa questão que, apesar de tudo, é menor. Houve a questão autárquica, Luís Montenegro a dar a receita para as eleições autárquicas, dizendo que é preciso pôr de lado os interesses e as vaidades pessoais, que é preciso ouvir a sociedade, a reafirmar as duas metas para as autárquicas, que é ter a maioria dos municípios e a maioria das freguesias, e portanto controlar, ter também a maioria na Associação Nacional de Municípios e na Associação Nacional de Freguesias. Está muito claro qual é a bitola de vitória de Pedro Nuno Santos, e arrumado isso, não falou em presidenciais, não é? Arrumado isso, partiu então para o elogio do governo. Mas sim, foi um início, tal como estávamos a falar, não caiu aqui aquilo que poderia ser uma armadilha de desperdiçar este primeiro discurso para falar exclusivamente para dentro do partido. Ele não precisa disso, e portanto foi só ali uns minutos iniciais para depois se dedicar ao bife com batata frita. Até porque, Rui Pedro, houve aqui este tom principal do discurso, 24 horas depois do anúncio aliás, 48 horas depois do anúncio de Pedro Nuno Santos e 24 horas depois de André Ventura se ter auto-intitulado líder da oposição. Luís Montenegro fez aqui a destrinça entre aquilo que é o PSD face ao governo do PS como oposição. Sim, eu creio que podemos ver aqui em Pedro Nuno Santos, em Luís Montenegro, não um ataque ao PS de Pedro Nuno Santos, pelo menos ainda. Podemos ler aqui algumas entrelinhas, uma outra farpa, mas é muito mais um comparativo com o governo de António Costa, com o PS de António Costa, para esta imagem que ele quer passar de que o governo fez mais em 6 meses do que os governos de António Costa em muitos anos, se não nos 8 anos e meio. Portanto, o binómio dele, o comparativo dele é António Costa, não é Pedro Nuno Santos, porque esse para ele é líder da oposição, e o PS que ele ataca mais é esse. Também é uma forma inteligente não começar já aqui, de alguma forma, a provocar o líder do PS, até porque vem um processo de especialidade em que convém que as boas relações se mantenham depois de toda esta confusão. Eu creio que quando ele diz nós somos diferentes, estamos a fazer a diferença, ele vai recuperar aquilo que era quase um mote da campanha de Pedro Nuno Santos, que era ser o fazedor. Mais ação era o slogan. Exatamente, o Montenegro vem buscar um bocadinho a ideia de o fazedor é ele, portanto nós já fizemos isto tudo, e daí que ele pergunta se era fácil, é uma coisa que ele repete muitas vezes, porque é que não foi feito antes, não é? Se o que estamos a fazer era o mais fácil, porque é que não fizeram antes? E isto é o grande binómio que ele quer mostrar. Os outros que estavam cá são os da bancarrota, são os da estagnação, nós não, somos quem está a fazer diferente e a resolver problemas que estavam há muito tempo. Deixa-me dizer que um dos vencedores é Sebastião Bugalho. Já agora nós tínhamos escrito, quando assumimos aqui que damos em primeira mão uma coisa em sentido contrário, de que Sebastião Bugalho, com base nas últimas declarações públicas e também de fontes próximas do próprio eurodeputado, que ele continuaria a não estar interessado. Isto no início da semana, ainda cedo. Para ser militante, não significa que não viesse a ser, e que não teria um número no palco como teve Marta Temido. Se calhar só foi convidado há 15 minutos. Talvez, não. É possível. Parece ser uma coisa um bocadinho preparada há mais tempo, não necessariamente nessa altura, mas de facto as indicações eram diferentes. Mas ganha porquê? E
e Cabilhas também ganha, mas porque é apontada como vice-presidente, como possível. Foi, aliás, mandatária da Juventude de Sebastião Bugalho nas europeias. Ela era apontada como um dos nomes possíveis para vice-presidente. Qual era o problema? Não podia ser vice-presidente sem ser militante. Agora já pode ser. Não sei se Luís Montenegro vai fazer uma revolução geracional, uma renovação geracional e uma revolução na própria direção, mas ganham os dois. E Sebastião Bugalho ganha porque ele tem ambição, por muito que ele vá dizendo que não, tem ambição de um dia chegar a primeiro-ministro. Não sei se é daqui a 10 anos, se é a 15, se é a 20, e já percebeu que para chegar a primeiro-ministro precisa liderar um grande partido. Ele até é mais próximo do CDS, creio eu. Mas como esse partido não lhe permite chegar lá, foi o problema de Paulo Portas, nunca conseguiu lá chegar porque não tinha acordo. E salvo erro, Paulo Rangel também começou pelo CDS e depois é que passou para o PSD. Certo, sim, mas isso demorou muito tempo e também não conseguiu lá chegar, mas o ponto aqui é que Sebastião Bugalho, com este passo, pode agora entrar nesta lógica, não me parece tanto de aparelho, porque não me parece que seja por aí, mas uma lógica de já estar dentro do partido e a partir daqui começar a trilhar esse caminho. Há uma geração que não acha muita piada a isso, de António Leitão Amaro, Duque Soares, que acham... O próprio salta essa geração. O próprio Carlos Moedas certamente não achará muita graça a estas gracinhas de Sebastião Bugalho, mas ele é muito novo, agora já é militante e, portanto, dá aqui um bocadinho o passo que faltava. É sem dúvida um dos vencedores, porque o Primeiro-Ministro achou relevante estar a indicá-lo. Deixa-me dizer também que ao mesmo tempo coloca no lugar dele, porque apresenta ao mesmo tempo Primeiro Gabriela Cabilhas. E, portanto, isso Foi também é uma primeiro maneira de meter num lugar ao rapaz. Espera lá, tu és igual a Cabilhas, apesar de ele ser um comentador político e ter uma notoriedade muito maior do que aquela que foi a sua mandatária da Juventude, como tu dizias, Miguel. E aqui o Primeiro-Ministro falou muito da questão de ser o fazedor, como o Rui estava a dizer, mas depois também falou do plano para a economia, o plano para a habitação, o plano para as aulas, o projeto anticorrupção e a concertação social. Falta é cumprir isto. Calma, Miguel. Não são PowerPoints inconsequentes. Falta cumprir ou não? Para citar Luís Montenegro. Notou-se aqui muito uma preocupação de Luís Montenegro com a direita. Quando ele fala, quando ele se compara com o PS, não é para falar para a esquerda, é para falar para a direita. Ele fez questão de dizer de lembrar, dizem que somos iguais ao PS, e ele perdeu um bom tempo no discurso a tentar explicar porque é que acha que não é igual ao PS. Por exemplo, há um momento que para mim é o mais revelador deste ponto de vista, que é quando ele reconhece e diz: nos últimos meses nós valorizamos muito quem trabalha no Estado. Reconheceu isso, sim. Nós tivemos, nos últimos meses, a nossa preocupação foi dar dinheiro aos professores, aos polícias, aos oficiais de justiça, aos enfermeiros, aos médicos, aos militares. Sim, nós estivemos preocupados com a função pública. Mas depois tenta dar a volta dizendo: mas atenção, mas a nossa preocupação, claro, são todas estas profissões, mas a grande preocupação são aqueles que são destinatários dos serviços públicos. Quando nós estamos a dar dinheiro à função pública, a nossa preocupação é quem não está na função pública, mas depende da função pública. São as pessoas, são as famílias, são as pessoas que têm que ir aos hospitais, são as famílias que têm crianças na escola, são as empresas que precisam de operar num ambiente de segurança, e por isso nós aqui estamos preocupados com o privado, que depende dos serviços públicos. Ele tenta dar esta volta porque, de facto, uma das críticas que são feitas ao PSD e a Luís Montenegro é que não se distingue do PS, ou seja, aquilo que o distingue do PS nisto é a rapidez de resolução desses problemas que existiam no relacionamento com a função pública. E sim, António Costa chegou a um momento em que estava num pântano de não conseguir resolver os professores, não conseguia e não queria resolver os professores, e não conseguia resolver uma série de outros problemas da função pública, e aí Luís Montenegro conseguiu em pouco tempo, em poucas semanas e meses, resolver. Mas existe uma outra crítica que é: então, mas agora o PSD só está preocupado com a função pública? Um partido como o PSD, a grande preocupação são as profissões que dependem do Estado, é o Estado. Então, e a iniciativa privada, a sociedade civil,
onde é que está? E ele aqui tenta dizer, não, eu ao resolver isto estava a pensar em vocês. Não me parece que seja... Acho interessante, mas, a sério, acho interessante, mas não me parece suficiente. Não é suficiente. É preciso mostrar mais. É preciso fazer e não falar. Acho que sim, acho que é preciso. Até para os liberais ele estava a falar quando diz nós não somos socialistas, não é? Porque acusam-no de ser um orçamento socialista. E as medidas também. Mas há aqui uma coisa curiosa, Miguel, que tem a ver com o facto de a certa altura ele ter a versão dele do por acaso foi ideia minha do Passos Coelho, que uma vez conseguiu um acordo no Conselho Europeu para a Grécia. Neste caso não foi acordo nenhum. Ele disse foi que o IRS jovem, que não o deixam aplicar aqui, e outras medidas que ele tem, como o IMT, isenção de IMT na compra da primeira habitação até aos 35 anos e até determinado valor, que os próprios congêneres europeus andavam malucos com a ideia e que, pronto, acontece muitas vezes, os portugueses cá dentro não são reconhecidos e depois vão lá para fora e ganham umas Olimpíadas da Física, pronto. Aqui a Física de Luís Montenegro... Sim, mas temos que perceber até onde... Repara, a todos nós já nos aconteceu estar num jantar com pessoas e fazer muitas perguntas sobre um tema que não nos interessa para nada, só mesmo para fazer conversa. E as pessoas acham que nós estamos muito interessados na vida delas, quando na realidade só estamos a ver se o tempo passa. Eu não sei se os congêneres europeus, de facto, querem aplicar um IRS jovem no país deles ou estavam só a fazer conversa com o novato? Não sei. Vamos esperar para ver. Para decidir Emmanuel Macron. Por falar em tempo a passar, o nosso já está a passar. Só para não desvirtuar, este vencedor é uma nota para o discurso de abertura de Luís Montenegro. Olha, eu dou um 13. Acho que ele acertou na divisão, falar para o partido, falar para o país. Fez aquilo que era suposto fazer, ele também. O que tem para apresentar é o que está feito. Portanto, acho que um 13, um 13 Faculdade de Direito de Lisboa. Ou seja, um 13 ali é uma boa nota. Acho que correu bem. Rui Pedro. Vou dar um 14, para ser mais otimista do que o Miguel. Otimista e irritante. Eu, como não sou de Direito, como sabes, em letras as pessoas ficam-se muito mais das notas mais altas e, portanto, ficamos assim. Deixa se calhar só dar uma nota ao Sebastião Bugalho eu estou-me sempre a esquecer do nome, Miguel, ajuda-me lá. Ana Gabriela Cabilhas? Ana Gabriela Cabilhas, porque é o nome do meio que me está sempre a faltar. E eles os dois também são vencedores, podem ser um 15 para ambos. Terminamos assim o vencedor é especial a partir do Congresso do PSD. Estaremos de regresso ao longo da tarde, também para mais análise e entrevistas e para acompanhar alguns dos principais discursos.